Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês 5 livros da Dark Side para quem tem medo. E pode parecer um título estranho para um vídeo, mas eu já vou explicar. E várias pessoas, quando descobrem que eu gosto da Dark Side e tenho vários livros dela, acabam me dizendo também que tem vontade de comprar livros da editora ou ler esses livros, mas que acaba não fazendo isso porque tem medo. Pra essas pessoas, assim, pelo fato do nome da editora ter escrito Dark, do símbolo dela ser uma caveirinha, tudo isso remete a coisas mais sobrenaturais e de terror. Então as pessoas acabam não arriscando tanto assim. E sim, nós sabemos que a Dark Side publica sim livros dark. Ela tem a série do Medo Clássico, tem outros livros de terror de autores bem renomados, tem livros também sobre filmes de terror. Mas não é só de terror que a editora é feita, ela tem outros selos, ela tem outras propostas. E uma delas é a linha Dark Love, que tem de tudo um pouco, incluindo livros que não tem nada a ver com o terror. Então sempre que as pessoas falam que tem medo de comprar livros da Dark Side, eu indico os livros da linha Dark Love, mas ainda assim as pessoas ficam um pouco ressabiadas, porque já botaram na cabeça que a Dark Side é terror. Eu mesma sou uma pessoa bem assustada e eu conheci a editora pelos livros da linha Dark Love, e a partir daí eu fui expandindo, comprando livros de outros selos também, mas o meu favorito sim é a Dark Love. Então eu vou trazer 5 livros para quem tem medo e que são da Dark Side. Esses 5 livros que eu escolhi hoje, eles têm um quê de fantasia neles, cada um num nível um pouco diferente, mas são livros maravilhosos e que não tem nada de assustador, pode confiar em mim. E eu vou explicar para vocês rapidinho a sinopse de cada um deles, e aí para vocês entenderem mais sobre a história e poderem arriscar e dar mais uma chance para essa editora. Eu vou fazer um outro vídeo também com mais 5 livros da Dark Side para quem tem medo. E nesse outro vídeo que eu vou fazer, os livros são menos de fantasia e um pouco mais daqueles livros mais sentimentais, assim, que tem uma carga sentimental bem bacana por trás. Então fiquem de olho também, que vai vir mais vídeo nesse estilo. O primeiro livro não é surpresa pra ninguém, The Kiss of Deception. Eu já fiz um vídeo resenha desse livro aqui, vai estar nos cards. Eu também fiz um vídeo com 5 motivos pelos quais eu recomendo As Crônicas de Amor e Ódio, que é a série da qual esse livro é o primeiro volume. Então lá eu falo mais profundamente sobre esse livro. Mas basicamente é uma fantasia escrita por uma mulher, com uma protagonista mulher maravilhosa. A protagonista desse livro é a Lia, que é a princesa de Morrigan, que estava prometida para se casar com o príncipe de Dalbrek. Mas a Morrigan não queria simplesmente casar com um desconhecido e ser mais um peão no jogo político do seu pai, e resolve fugir e viver uma outra vida como uma pessoa simples. Então ela vai parar numa cidadezinha e virar auxiliar de uma pousada e também tem o restaurante lá na taverna. Então ela tá com a Paulina, que é a melhor amiga dela, que trabalhava pra ela lá na corte. E chegam 2 rapazes lá nessa cidade. E, ao mesmo tempo, um deles é o príncipe para quem ela estava prometida, de quem ela fugiu e que resolveu ir atrás dela. E o outro é um assassino enviado por um reino rival que está lá para capturá-la. E a gente não sabe quem é quem, e ela vai acabar interagindo com os 2 rapazes. E tem muita coisa aqui, tem romance, tem umas questões políticas desenvolvendo por trás, então recomendo pra caramba. O outro livro é um também que eu já trouxe resenha pra cá, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Esse livro, ele já é mais sci-fi, que conta a história da tripulação da Andarilha, que é uma nave que trabalha construindo túneis que conectam pontos da galáxia, meio que tipo buracos de minhocas. Então esses túneis que eles constroem é para diminuir a distância de pontos do universo, então diminuir a distância entre planetas, entre galáxias e tudo mais, para poder, globalizar mais e conectar mais as civilizações. Então nesse livro aqui a gente tem uma variedade de personagens incrível. A história, essa questão de uma história que se passa no espaço, mas a gente fica convivendo a maior parte do tempo dentro da nave com a tripulação, vendo o que está acontecendo com eles. Para quem gosta de Star Trek, é maravilhoso. A história tem umas questões também muito bacanas de sensibilidade dos personagens e como eles são construídos.
Não tem tanta aventura, claro que tem acontecimentos, tem momentos tensos, tem problemas, mas o ponto forte desse livro realmente são os personagens e a diversidade entre eles. E mais um livro que eu recomendo. E o terceiro livro que eu indico pra vocês é Cronos, Viajantes do Tempo. Esse livro eu acho que não trouxe resenha aqui ainda, mas é um dos meus favoritos. Eu adoro, porque tem a questão da viagem no tempo mesmo. Ou será que eu já trouxe? Eu acho que eu já trouxe resenha dele pro canal. Se eu tiver trazido, eu vou colocar aqui nos cards, eu não me lembro, mas eu acho que eu trouxe sim, gente. A memória voltou aqui. Esse livro vai contar a história da Kate, que acaba de descobrir que a sua avó é uma viajante do tempo e que tem um vilão aí por trás de tudo e ela tem que impedir isso tudo. E aí, por causa disso, ela vai ter que viajar no tempo, sendo que ela nunca fez isso antes, mas ela é a única pessoa capaz de fazer isso para tentar impedir o vilão. E aí ela vai parar na Exposição Universal em Chicago em 1893. E nessa época também teve os acontecimentos do H.H. Holmes, que era um serial killer que tinha o hotel do horror, que fala. E então, além de ter que viajar no tempo para tentar impedir que algo pior aconteça, ela também vai se deparar com essa Exposição Universal na época que tem esse serial killer lá e vai se deparar com ele também, vai ter que lidar com essa situação, ao mesmo tempo em que ela descobre mais sobre si mesma, mais sobre a sua voz, sobre sua família. E eu gostei muito da maneira como a autora usou a viagem do tempo nesse livro, principalmente no final, porque a Kate tem que meio que se virar sozinha, não exatamente sozinha, mas é bem interessante. O quarto livro é A Noiva Fantasma. Esse livro também é maravilhoso. Ao contrário dos outros 3 que eu trouxe aqui, que tem continuação, esse aqui não tem, é um livro solo, porque esse aqui é o primeiro volume. A Darkside já trouxe o segundo, que é Cronos, Limites do Tempo. Esse aqui tem um outro livro também que a Darkside já trouxe, que é do mesmo universo, que é A Vida Compartilhável em uma Admirável Órbita Fechada. E como eu já disse, The Kiss of Deception tem 3 livros, mais um livro de conto, então são 4 livros. E depois tem Dance of Thieves, que é do mesmo universo, mas A Noiva Fantasma é um volume único, um livro único. Esse livro vai contar a história da Lilan. Essa história se passa na China, então tem muita questão de uma cultura diferente. Foi maravilhoso também entender um pouco mais dessa cultura. Se passa na China, esqueci o ano, mas é mais antigo. E se passa na China antiga, então, na época em que era costume a questão das noivas fantasmas, porque na tradição, na cultura deles, quando um homem morria solteiro, a alma dele não teria o descanso, a paz necessária. Então, era comum essa prática de casar jovens vivas com rapazes e homens falecidos para que eles possam ter o descanso na pós-vida. E muitas vezes, quando a família do rapaz, do homem que morreu, é uma família abastada, eles pagavam uma outra família que precisava de dinheiro para que essa filha deles pudesse se casar e ser uma noiva fantasma. Então a família da Lilan tá precisando de dinheiro, ela mora com o pai, a mãe dela já faleceu, e fazem essa proposta para que ela seja uma noiva fantasma. Ela não queria. Várias coisas vão acontecer e ela vai acabar viajando para o mundo dos mortos. Assim, ela continua no mundo dos vivos, mas o mundo dos humanos e dos mortos meio que se sobrepõe, assim, é como se fosse um véu por cima. Eu não sei explicar muito bem. Então ela fica transitando entre esses dois mundos. Então ela fica observando o que acontece no mundo dos vivos, ao mesmo tempo em que ela consegue fazer parte do mundo dos mortos e acompanhar tudo que tem lá. Então a gente tem essa visão de quem seria esse noivo dela e de que tipo de pessoa ele é. A gente também vê ela aprende outras coisas também nesse mundo dos mortos. E ao mesmo tempo tem todas as questões que a família dela tá passando no mundo dos vivos. E ela tá nessa bagunça, transitando entre os dois e precisando mesmo lutar para poder conseguir ter o seu futuro, seja lá qual for. E ela vai contar com a ajuda também e ajudar um outro personagem misterioso que vai aparecer aqui no livro. E eu gostei muito dessa leitura, que ela é algo bem diferente do que eu tô acostumada a ler, porque tem a ver com a cultura asiática,
Mas foi muito refrescante acompanhar isso. É uma história bem deliciosa de ler e também bem enriquecedora, porque é sempre bom ter uma visão diferente do mundo. O quinto e não menos importante livro que eu vou indicar para vocês também é um volume único, um livro único, que é Golem e o Gênio. Esse também é um outro livro que fala de culturas diferentes, com um toque de fábula, e é maravilhoso. Esse livro vai se passar em sua maior parte na Nova York, do início do século XX, e ele vai acompanhar dois personagens completamente diferentes. Um deles é a Golem Shava. Os golems, eles são criaturas feitas de barro da cultura judaica, e a Shava, ela é muito jovem. O mestre dela, né, os golems, eles são feitos para servir a um mestre. O mestre dela estava saindo, ele tinha pegado um navio para se mudar para Nova York. Nessa época, Nova York estava recebendo muitos imigrantes, e a Shava foi criada para acompanhar ele nessa jornada, mas ela acaba sozinha tendo que se virar lá e conhecendo pessoas. Então ela é muito jovem, ela acabou de ser criada. É basicamente uma criança, de tão inocente, ela tá aprendendo sobre o mundo, ela tá explorando e aprendendo tudo. Então ela tem aquele olhar inocente e puro. E nós temos ela, e ela é muito forte, porque os golems, eles são muito fortes. Então ela ao mesmo tempo é muito forte, muito poderosa, mas deslumbrada e aprendendo a se virar e viver nesse mundo novo. E o outro personagem que a gente tem é o Ahmad, que é um jinn, que é um gênio, que é da cultura islâmica. Ele veio do deserto da Síria, eu acho, e foi parar na Pequena Síria, que é uma comunidade que tinha em Nova York de imigrantes. Ele não é exatamente esse gênio que a gente está acostumado do Aladdin, mas é basicamente por aí. Ele é um ser feito, da essência dele é basicamente o fogo. Então eles conseguem tomar forma de outras criaturas, de animais, eles conseguem manipular o fogo, derreter metais e fazer artes maravilhosas com isso, e armas também, enfim, mexer com metal. Eles têm alta temperatura, assim. E eles também conseguem povoar os sonhos das pessoas. Então esse gênio, e eles vivem pra caramba, eles são basicamente imortais. Então a gente tem o Ahmad, que é um gênio antigo pra caramba, ele é muito velho. Então o poço da chave, ele já viu muita coisa, ele já experimentou muita coisa e ele já fez muita coisa, mas ele ficou preso numa garrafa, tipo o gênio do Aladdin mesmo. Ele ficou preso, foi liberado, então também teve que se adaptar a essa nova sociedade que é os Estados Unidos, Nova York daquela época. Então a gente tem a história ao mesmo tempo da Shava descobrindo o mundo, a gente tem a história do Ahmad, a gente vê um pouco em flashbacks um pouco do passado dele, como ele foi parar dentro daquela garrafa e tudo mais. Ao mesmo tempo a gente vê as pessoas da comunidade judaica que tem lá em Nova York, que é onde a Shava vai parar, e as pessoas que se relacionam com ela. E a gente também vê um pouco das pessoas da comunidade da Pequena Síria, a história de alguns personagens, o plano de fundo deles. Tem um sorveteiro lá, que é um personagem maravilhoso. E, ao mesmo tempo, os dois personagens vão se encontrar, vão formar uma ligação muito interessante. Esse livro é maravilhoso, ele tem muita sensibilidade, ele é fantástico, como dizem, realmente uma fábula. E é uma história incrível, e foi muito bom também para aprender mais sobre outras culturas, através desses seres mitológicos tão diferentes, mas que são tão como a gente, assim. Eles são de outras culturas, eles são de outras espécies, mas eles têm tanta coisa humana neles, assim, que a gente até esquece. E é uma história com a relação dos dois também, é uma relação maravilhosa, a relação deles com o mundo e com a vida, e é isso. Então esses são os 5 livros da Dark Side, que não tem nada de terror neles, e eu recomendo para pessoas. Vocês podem ver que teve livro para tudo quanto é gosto, mas todos esses livros são maravilhosos, foram leituras muito agradáveis. Eu gostei de cada um deles. Se você ficou curioso para mais vídeo assim, fica de olho que eu vou trazer mais pra frente mais um vídeo falando de outros 5 livros da Dark Side para quem tem medo
A lista já tá pronta, só falta eu gravar mesmo e trazer pra vocês. Então, se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações pra ficar por dentro das próximas coisas que eu postar. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!